Olá! Vamos começar a leitura do livro Histórias para o Coração da Mulher, de Alice Gray. Esse livro contém mais de 100 histórias que tocam a alma feminina. A primeira parte vai ter histórias sobre amizade. Caminhada matinal. 6 horas. Duas mulheres usando agasalhos saem para a caminhada matinal. Enquanto caminham, elas conversam sobre pessoas importantes. Maridos, filhos, colegas de trabalho. De vez em quando, uma toca no ombro da outra, olha para a companheira e ri. Um senhor bronzeado de cerca de 70 anos, usando chapéu de esquiar de cor alaranjada e fluorescente, passa por elas, sorri e diz: "Vocês duas parecem estar dançando balé juntas." E é verdade. Como amigas, elas estão dançando em sincronia, ouvindo, transmitindo ânimo, lançando desafios entre si. Autor desconhecido. Norma e Norman. Doutora Betty B. Youngs. "Eu vou ajudar você", disse o garotinho, esticando-se para segurar a mãozinha de Norma entre as suas. "E nunca mais vou deixar ninguém rir de você." Observamos admiradas aquela comovente cena de compaixão, muito rara, pensamos, para um menino de nossa idade. Era o primeiro dia de aula no jardim de infância. Envergonhada demais para pedir à professora para usar o banheiro e tímida demais para usá-lo sem permissão, a pequenina Norma, de 5 anos, estava chorando, sentada em sua carteira, por ter molhado a roupa. Não demorou muito para que todos os outros alunos a ouvissem choramingando e olhassem em sua direção. Alguns riram abertamente, porque acharam graça da situação embaraçosa em que ela se encontrava. Outros se limitaram a dar uma risadinha, sem dúvida aliviados porque o fato aconteceu com ela, não com eles. Porém, um garotinho corajoso chamado Norman não riu. Ele levantou-se, atravessou a sala, olhou para ela e disse carinhosamente: "Eu vou ajudar você." Estávamos todos sentados e só ele em pé. Portanto, sua presença tinha um porte majestoso. "E nunca mais vou deixar ninguém rir de você", ele afirmou com segurança. Minha coleguinha ergueu a cabeça, olhou para Norman e sorriu, com ar de admiração. Aquele ato de bondade abrandou seu constrangimento. Ela deixou de sentir medo e não estava mais sozinha. Encontrara um novo amiguinho. Continuando a segurar a mão dela, o pequeno herói virou-se, olhou para os colegas e perguntou educadamente: "E se isso tivesse acontecido com um de vocês?" A sábia professora continuou sentada diante da classe, observando em completo silêncio. Nós, alunos e alunas, ficamos imóveis, em parte por causa da enorme tensão e ansiedade causada pelo drama daquele momento, e também porque havíamos acabado de presenciar um ato de heroísmo que não fomos capazes de demonstrar. Aprendemos quão preciosa é a bondade. Em seguida, o garotinho completou: "Nunca mais vamos rir dela, certo?" Intuitivamente, sabíamos que estávamos na presença da coragem em pessoa, e a atitude de Norman foi um exemplo para nós. Nota do editor: Norma nunca se esqueceu de Norman, nem ele dela. A amizade entre ambos hoje está completando 36 anos. Não tenha pressa para escolher um amigo, e tenha menos pressa ainda para mudar de amigos. A Cesta de Flores e de Perdão, de Susan Dinigan. "Ei, você sabia? Hoje é a primavera", avisou minha irmã. "Você se lembra das cestas que costumávamos fazer com papelão e papéis coloridos?" Recordação de infância e sensação agradável tomam conta de mim quando me lembrei da época em que minhas irmãs e eu percorríamos a vizinhança entregando cestas, não exatamente perfeitas, cheias de flores de primavera. Colocávamos essas preciosidades feitas à mão na frente das casas, batíamos na porta e corríamos com a maior velocidade que nossas pernas permitiam. Era delicioso ficar olhando por trás de um arbusto e ver nossos vizinhos abrindo a porta e pegando aquele presente colorido sem saber quem o havia deixado ali. Eu me lembro particularmente da primavera do ano em que estava na 5ª série. Tive um problema que envolveu uma de minhas amigas mais queridas. Ela morava em frente à minha casa e íamos juntas para a escola quase todos os dias, desde a 1ª série. Pam era um ano mais velha do que eu, e seu interesse estava começando a diferenciar dos meus. Uma nova família havia se mudado recentemente para nossa cidadezinha, e Pam estava passando cada vez mais tempo na casa desses novos vizinhos. Eu me sentia rejeitada. Quando minha mãe perguntou se eu ia levar uma cesta no dia da primavera à casa de Pam, respondi com raiva: "Claro que não!" Minha mãe parou o que estava fazendo, ajoelhou-se e me abraçou dizendo que eu não deveria me preocupar, que teria muitas outras amigas ao longo da vida. "Mas Pam sempre foi minha melhor amiga", eu choramingei. Minha mãe alisou os cabelos, enxugou minhas lágrimas e me disse que as circunstâncias mudam e que as pessoas mudam.
ela explicou que uma das melhores coisas que um amigo pode fazer pelo outro é dar-lhe a chance de crescer, de modificar-se e de transformar-se naquilo que Deus quer que ele seja. Ela também me falou que, às vezes, isso significa entender que os nossos amigos têm o direito de passar tempo em companhia de outras pessoas. Ela prosseguiu dizendo que eu precisava perdoar Pam por ela ter me magoado e que eu poderia demonstrar perdão oferecendo a ela uma cesta no dia da primavera. Foi uma decisão difícil, mas resolvi oferecer uma cesta a Pam. Fiz a mais bela cesta de flores que pude, com muitos enfeites amarelos, porque essa era a cor favorita. Pedi às minhas 2 irmãs que me ajudassem a carregar a cesta de perdão. Escondidas em nosso lugar de costume, vimos Pam erguer a cesta, encostar o rosto nas flores e dizer bem alto para que pudéssemos ouvir: "Obrigada, Suzy! Pensei que você não fosse me perdoar." Naquele dia, tomei uma decisão que mudou minha vida. Resolvi abraçar bem forte minhas amigas no meu coração, mas sempre afrouxar minhas expectativas em relação a elas, de modo a dar-lhes espaço para crescer e se modificar, com ou sem mim. Novos Amigos, de Terry Lambaugh. Assim que chegamos à nossa nova casa em Kentucky, meu filho Jason, de 7 anos, decidiu conhecer a vizinhança. Ele retornou depois de 1 hora, apregoando que havia feito novos amigos. "Que ótimo! São garotos ou garotas?" perguntei. "Um garoto e uma garota", ele respondeu. "Isso é bom demais", eu disse. "Que idade eles têm?" "Mãe", respondeu meu filho, um tanto meliandro. Seria uma grande grosseria perguntar a idade deles. Fiquei atônita diante daquela reação. Cerca de 1 hora depois ele voltou. "Mãe", meu filho gritou através da porta de telinhas. "Descobri a idade de meus novos amigos. A garota tem 65 anos e o garoto tem 70. Amigos, nunca esqueçam. Penso em minhas amigas como se elas fossem uma jangada construída com nossas próprias mãos. Estamos no meio de um imenso mar, remando lado a lado, movimentando firmemente os braços. Às vezes, faço parte da jangada, ajudando outras pessoas a encontrarem um porto seguro. Às vezes, necessito entrar na jangada até que as tempestades cessem e eu possa enxergar o caminho para nadar até a praia. A jangada se afasta quando não é necessária, mas nunca desaparece de vista. Ela nunca esquece." Lições aprendidas na varanda, de Philip Golay. Quando eu estava na 4ª série, ofereceram-me o emprego de entregador de jornais. O salário não era grande coisa, mas eu sabia que um emprego ajudaria a desenvolver meu caráter, portanto aceitei a oferta. Ter bom caráter era importante para os alunos da 4ª série. Meu aprendizado começou no primeiro dia de trabalho. Um cliente que estava pagando sua conta perguntou-me se eu queria um conselho. "Claro", eu disse. "Fique longe das mulheres de temperamento explosivo." Uma de minhas clientes chamava-se Sra. Stanley. Ela era viúva e não parecia ter temperamento explosivo. Portanto, eu me demorava um pouco mais em sua varanda durante minhas entregas. Ela me via apontar no início da rua e quando eu pedalava ladeira abaixo, até chegar à sua casa, já havia uma deliciosa garrafa de coca aguardando por mim. Eu me sentava e sorvia o líquido enquanto ela falava. Era assim que nós entendíamos. Eu bebia o refrigerante e ela falava. A viúva Stanley gostava de falar de seu falecido marido Roger. "Roger e eu fizemos compras no supermercado esta manhã", ela dizia. A primeira vez que eu vi isso, levei um susto e a coca entrou pelo meu nariz. Aqueles eram tempos em que coca era apenas refrigerante e não uma droga. E quando ela entrava pelo nariz da gente, não era crime nenhum, apenas um pouco desconfortável. Voltei para casa e contei a meu pai que a Sra. Stanley falava do Sr. Stanley como se ele ainda estivesse vivo. Meu pai disse que talvez ela se sentisse solitária e que eu deveria limitar-me a ouvir, balançar a cabeça e afirmativamente e sorrir. Talvez esse procedimento pudesse ajudar a resolver o problema dela. Foi o que eu fiz. Imaginei que essa seria a maneira de desenvolver meu caráter. Meu pai tinha razão. Depois de alguns verões, ela pareceu ter se contentado em deixar seu marido descansar em paz no cemitério do sul. Nos dias de hoje, teríamos recomendado um psiquiatra à Sra. Stanley. Mas na época, tudo o que ela possuía era uma cadeira de balanço na varanda e os ouvidos de um entregador de jornais, o que aparentemente lhe bastava. Desisti de meu emprego de entregador de jornais logo após ela ter abandonado aquele antigo hábito. Ingressei no lucrativo serviço de cortador de gramas. Não vi a viúva Stanley durante vários anos. De repente, nossos passos se cruzaram no jantar beneficente anual da igreja cristã. Ela estava em pé atrás de uma mesa servindo purê de batatas e parecia radiante. 4 anos atrás, subornava o entregador de jornais
com um refrigerante para ter alguém com quem conversar. Agora, estava cercada de amigos. Seu marido havia morrido, mas a vida continuava. Ela vivia em comunidade e seu rosto irradiava amor. A comunidade é muito importante. Às vezes, ela nos cura de um problema e nos torna uma pessoa melhor do que seríamos se vivêssemos sozinhos. Hoje, eu moro na cidade. Minha varanda consiste de uma laje de concreto. E meu entregador de jornal é uma senhora chamada Edna, que tem 3 filhos pequenos e uma motocicleta de 12 anos. Todos os dias, ela me pergunta como estou. Quando não respondo bem, ela insiste até descobrir o motivo. Edna é uma senhora bondosa e às vezes finge que tem um problema só para que ela se demore mais um pouquinho. Ela sempre viveu em uma cidade grande, mas isso não a impede de saber os tempos passados com Amy, de Lisa Green. Conheço Amy desde o jardim de infância. Ela é minha melhor amiga desde o 2º grau. Amy ensinou-me a dividir números, deixando à mostra as fases do cálculo. Fomos crismadas no mesmo dia e madrinhas de casamento uma da outra. Recebemos diplomas e compramos nossas primeiras casas simultaneamente, casas adquiridas em Los Angeles, com o mesmo financiamento gigantesco. Compartilhamos nossas esperanças e nossos sonhos por meio de cartas. Quando tomei conhecimento da gravidez de Amy ao receber seu cartão de Natal, telefonei imediatamente para ela e contei que eu também estava grávida. Nós duas estávamos com receio de dar a notícia por telefone, uma com receio de magoar a outra por ter tido a bênção de engravidar primeiro. Eu deveria dar à luz 25 dias antes de Amy, por meio de parto natural, pelo método Bradley. Amy optou pelo método Lamaze. Quando ela me ligou na véspera de eu dar à luz, contei-lhe que já estava em trabalho de parto e que foi muita gentileza dela telefonar para saber notícias minhas. Ela me disse carinhosamente que estava telefonando para comunicar o nascimento de sua filha Rebecca no dia anterior. Emily nasceu no dia seguinte. Nossas primogênitas nasceram com 2 dias de diferença. O batizado de Emily, uma cerimônia íntima, incluindo a presença de Amy e de sua pequenina família, foi marcado para 1 mês depois. Foi um reencontro após 2 meses de separação. Amy emagrecera depois do parto. Eu não. Pelo fato de ter ainda alguns meses de licença maternidade, Amy sugeriu que passássemos aquele período juntas. Aceitei e liguei para ela no dia seguinte. Foi então que começaram meus tempos passados com Amy. Esses tempos foram muito especiais. Só eram cancelados por motivos de enfermidade. Alternávamos nossas visitas semanais, percorrendo cerca de 50 quilômetros de carro no trânsito de Los Angeles. 1h30 só de ida, mas valia a pena. Na época dos tempos passados com Amy, a louça e as roupas sujas aguardavam até que eu retornasse. Eu partia com o coração feliz, uma sacola cheia de fraldas e um sorriso no rosto. Voltava para casa exausta da viagem. Quando faltava cerca de meia hora para chegarmos, Emily e eu ficávamos presas no trânsito e ela chorava o restante do percurso. Mas eu me sentia renovada, pronta para a tarefa de cuidar de uma criança na semana seguinte. Amy e eu visitávamos a biblioteca juntas, dávamos passeios de buggy pela vizinhança, tirávamos fotografias e filmávamos com câmeras de vídeo e íamos ao shopping. Desenhávamos macacões com motivos natalinos e os costurávamos para as crianças. Passávamos a maior parte do tempo com as nossas filhinhas e conversando. Meu marido foi transferido para Austin, Texas, distante cerca de 2.500 quilômetros da casa de Amy, mas nós não perdemos o contato. Por meio de ligações telefônicas, Amy e eu continuamos a compartilhar o susto causado por uma bronquite, as experiências com forno e fogão e a alegria de ver nossas filhas crescendo. Embora meus tempos passados com Amy sejam restritos hoje, o simples telefonema em horas extravagantes, eles ainda são muito importantes para a edificação de minha vida. Mãezinhas ao longo da vida, de Cassandra Lindell. A carta era curta e ia direto ao assunto. Eu nunca havia sido tão agredida moralmente por alguém que acreditei ser minha amiga íntima. Chorando, telefonei para Sue. Fomos colegas de escola e ela rapidamente passou a ser como uma irmã para mim. O que houve? Ela perguntou. Recebi uma carta. Posso ir até aí? Claro. Chorei durante todo o percurso até a casa dela. As palavras da carta rodopiavam em minha mente, magoando-me profundamente. Eu não entendia as acusações. A perplexidade alimentava meu sofrimento. Quando cheguei, entreguei a carta a Sue sem dizer uma só palavra e sentei-me no sofá enquanto ela lia. A expressão de seu rosto passou de curiosidade para perplexidade, de sofrimento para raiva desmedida, enquanto ela acariciava o gatinho de pelos fofos enrolado em seu colo.
Por diversas vezes ela suspirou fundo e movimentou a cabeça negativamente. Aquilo já era o conforto. Eu tinha medo de que as palavras da carta pudessem ser verdadeiras. De repente, Sui dobrou as páginas e levantou-se, segurando o gato em um dos braços e a manta no outro. Não sei aonde essa pessoa quer chegar, mas conheço essas coisas. Sui colocou a manta em seu colo. Você está precisando de um agasalho. Sui colocou o gato em cima da manta. E está precisando de um gatinho. Sui sentou-se ao meu lado, passou o braço ao redor do meu ombro e puxou-me para perto dela. E você está precisando de uma mãezinha. Pode chorar. Carinhosamente, ela absorveu meu sofrimento, enquanto as lágrimas corriam por meu rosto. O gatinho rosnava em meu colo. A manta me aquecia. Minha amiga me abraçava com força. Até hoje sinto-me confortada ao lembrar-me da cena. Outra amiga minha dá a esses momentos de ternura o nome de mãezinhas. Seja qual for a nossa idade, nunca deixamos de necessitar de uma mãe, mesmo quando ela não está presente. Algumas mães nunca cuidam dos filhos, outras talvez estejam fora quando telefonamos, e outras já não estão mais conosco, mas todos nós ainda necessitamos de uma mãezinha ao longo da vida, de uma pessoa amiga que se preocupa conosco. Amigo é alguém que compreende seu passado, acredita em seu futuro e o aceita da maneira como você é. Mãos de Amigas, de Joni Kirkpatrick. O vento forte do inverno a fustigava quando ela atravessou a porta do salão. Diante dela, havia mulheres sentadas e costurando. Os dedos cansados e enrugados das mulheres emendavam retalhos do passado dela, recortado em pequenos quadrados. A roupa velha de uma criança, a cortina do quarto, a toalha de mesa florida, depois de ter cortado e jogado fora o pedaço manchado de morango que seu marido havia deixado cair. Dezenas de lembranças iam sendo emendadas uma após a outra. Naquele dia, as mulheres fizeram a emenda final, com bordas perfeitas, e depois prenderam o recheio, com pontos miúdos, atrás de cada peça acolchoada. Por fim, costuraram o forro de uma só cor, o acolchoado agora pronto. A manteria protegida dos ventos do inverno. O que a conforta são as memórias, os retalhos que marcam o passado emendados pelas mãos laboriosas de amigas e colocados sobre um forro resistente. Cercadas de ternura, recordamos essas lembranças, deixamos-nos que elas nos alimentem, nos aqueçam e nos proporcionem o sono necessário. Quando o dia amanhecer, já descansadas, poderemos empurrar o acolchoado de lado, ainda embaladas pela sensação de conforto. Nesses dias difíceis, eu lhe ofereço meu conforto. Que as lembranças que você deseja saborear continuem ao seu redor, emendadas por mãos amigas. O Dom de Conversar, de Lynn Patrick. Embora me recomendasse não conversar com estranhos, minha mãe sempre fazia isso. Na fila do caixa, examinando as maletas em Marshall's Field, dentro do elevador, quando todos estavam olhando firme para os botões, nos aeroportos, nos jogos de futebol e na praia. Sou grata por ter seguido seu conselho apenas quando se tratava de estranhos com aspectos ameaçador. Creio que eu sou boa nisso. O hábito de minha mãe de puxar conversa com pessoas que estivessem perto dela talvez me faça sorrir hoje, mas chegou a ser constrangedor em meus áureos tempos de adolescência. Este também é o primeiro de Lynn. Ela confidenciou a uma mulher que fazia compras para sua filha na seção de sutiã de uma loja de departamentos de nossa cidade. Pensei em correr e esconder-me debaixo de um roupão de banho de veludo, mas em vez disso sussurrei entre os dentes com o rosto ardendo de vergonha. Mãe! Só me senti um pouco melhor quando a mãe da garota disse: estamos tentando encontrar um para Sarah, mas todos são grandes demais. Ninguém reagiu quando minha mãe fez uma observação e tentou dar início a uma breve discussão. Algumas pessoas lançaram-lhe um sorriso amarelo e afastaram-se. Outras não lhe deram a mínima atenção. Sempre que eu estava em sua companhia nessas situações, percebia que minha mãe ficava um pouco magoada, mas ela encolhia os ombros e seguíamos nosso caminho. Na maioria das vezes, eu me afastava. Quando voltava, lá estava ela conversando com alguém. Houve ocasiões em que fiquei preocupada, receosa de tê-la perdido na multidão, mas de repente eu ouvia sua risada, costumeira e com um comentário deste tipo: sim, eu também. Nesses bate-papos espontâneos, minha mãe ensinou-me que neste nosso mundo, que é grande demais ou pequeno demais, a escolha é sua. Existem tempos para nos comunicarmos.
Ela me disse que nós, mulheres, temos uma sagacidade especial, apesar de não sermos todas iguais. Existem laços que nos unem na maioria das coisas deste mundo. Talvez seja por isso que gostamos mais de papel que de plástico. Que uma malha azul marinho seja sempre uma boa compra, ou que o hino nacional ainda nos cause arrepios. Uma das últimas lembranças que tenho de minha mãe, quando ela estava hospitalizada e prestes a falecer de câncer no seio, que reduziu seu peso para apenas 38 quilos, foi seu sorriso fraco enquanto ela conversava com a enfermeira sobre a melhor maneira de plantar tulipas. Permanecia em silêncio perto da porta do quarto, querendo chorar, e ao mesmo tempo presenciando sua expressão de amor e entusiasmo. Ela ensinou-me a ver primavera no rosto das outras pessoas. Nunca me esquecerei disso, principalmente agora, quando me viro para alguém e digo: "Você não acha lindo quando..." Ligue para um amigo, de Susan Schulzberg. Na porta da minha geladeira há uma lista presa por um imã em formato de círculo. Eu poderia tirá-la dali, porque já memorizei os números de telefone anotados nela. Mas eu aguardo para minha segurança. Trata-se de uma lista extraordinária que me faz lembrar que a vida é imprevisível e nem sempre tão ruim como imaginamos. Alguém tem de ganhar na loteria. Certo dia, no verão de 92, quando meu filho tinha 6 meses de idade, recebi uma carta. Era escrita à mão, uma carta do tipo que gostamos de encontrar em meio a uma montanha de correspondência inútil. Eu li 3 vezes. A remetente, A.J. Bly, era mãe de 2 filhos e se mudara recentemente da Califórnia para Baltimore. Ela conseguiu nosso nome e endereço no serviço de fraldas que utilizávamos e dizia que tinha uma ideia. Ao lembrar-me do fato, fico surpresa, por meu lado racional, não ter suspeitado de que uma tal A.J. poderia fazer parte de uma quadrilha de sequestradores. Mas a carta tocou no ponto certo. Eu estava de licença de maternidade e começando a me dar conta do quanto era difícil encontrar novas amizades que se dispusessem a fazer-me companhia enquanto eu misturava cereais de arroz em uma tigela. Eu nunca fui o tipo de pessoa que bate na porta de alguém e se apresenta, surgindo daí uma longa amizade. Mas a AJ era. Em um sábado, meu marido e eu caminhávamos alguns quarteirões até a casa dela e conhecemos 7 casais da vizinhança cujos filhos ainda usavam fraldas. Em poucas horas organizamos uma cooperativa de babás e fizemos um acordo de revezamento. Às sexta-feira à noite, 2 casais tomariam conta de todas as crianças para que os outros 6 casais pudessem sair de casa. Saí de lá com a minha lista de telefones. A princípio, os números não me diziam nada. Eram tão frios como acontece quando conversamos com uma pessoa desconhecida do outro lado da linha. Fiquei um pouco nervosa e em dúvida se deveria telefonar para alguma delas. Eu receava ligar em hora errada ou falar com alguém que não tinha certeza de ser a tal cooperativa, que havia sido uma boa ideia. De certa forma, todos confiamos um no outro antes de nos conhecermos realmente. Além do mais, eu achava que os casais que estavam dispostos a deixar seus filhos comigo poderiam ser confiáveis para cuidar do meu. Porém, a amizade entre nós levou tempo para se firmar. Todas as sextas-feiras à noite, eu conhecia um pouco mais as pessoas da minha lista. Quando tropeçávamos em brinquedos espalhados ou quando saíamos juntos em nossos dias de folga, os números de telefones tornaram-se familiares. Eram quase discados automaticamente, e todas as crianças e mães passaram a ser pessoas especiais, uma espécie de parentes, já que os meus eu não tinha por perto. Aquela lista modificou minha vida. Eu me dei conta disso em um dia de verão ao almoçar na companhia de 3 mães e de 4 crianças. Pedaços de cachorro-quente e migalhas de batatas fritas espalhavam-se pelo chão enquanto conversávamos sobre livros, cinema e dentição. Compreendi que eu teria gostado daquelas pessoas como amigas mesmo se elas não tivessem filhos. Hoje, quando olho para o papel, manchado de suco preso na porta da geladeira com um imã circular, vejo o que me une a meus vizinhos. Morei em vários lugares desde que saí da faculdade. 5 cidades em 9 anos. E nenhum deles me fez sentir em casa. Mas porque a casa de minha mãe era um verdadeiro lar. Não era por causa das fotografias emoldudadas, nem do piano ou da lareira. Era por causa da lista de número de telefones a qual ela podia recorrer todas as vezes que necessitasse de uma amiga para planejar uma festa, transmitir ânimo a um de seus 4 filhos ou simplesmente bater um papo no meio da noite. Minha lista é poderosa, porque posso fazer uso dela imediatamente e pela segurança que me dá. Se eu organizar uma festa, alguém comparecerá. Houve um tempo em que tal lista poderia surgir naturalmente, caso as crianças crescessem em seus respectivos bairros, casassem-se ali mesmo e tivessem filhos, e os avós provavelmente ficariam por perto, portanto para tomar conta dos netos uma vez por semana.
Mas isso ficou cada vez mais raro. Dos 16 adultos do nosso grupo, apenas 2 foram criados em Bacmore. E ainda tem família por lá. A lista presa na porta da geladeira tem cumprido seu papel. Significa que eu estou em casa. A canção. Murmurei uma canção no ar, e ela caiu por terra. Não sei onde foi parar. E a canção, do princípio até o final, eu encontrei novamente, no coração de um amigo leal. O Dia da Mudança, de Doris Heer. Minha amiga Jerry atirou as bugigangas restantes na última caixa. Ela não estava nem um pouco empolgada com aquela mudança. Não havia nada errado com a nova casa, a não ser o fato de localizar-se do outro lado da cidade. Os amigos aconselharam a família a trancar as portas, coisa que não tinha o hábito de fazer. No dia da mudança, os carregadores receberam as instruções de trancar a casa entre uma viagem e outra, até a última. Em uma das idas e vindas, esqueceram de trancar a porta. A família entrou cuidadosamente na casa e constatou que alguém havia estado ali naquele curto período de tempo. Os intrusos deixaram um cartão de visita. Sobre o balcão da cozinha havia um bule de café recém-coado, um bolo de chocolate, um vidro grande de pimenta e todos os ingredientes necessários para uma refeição de boas-vindas ao bairro. A fina arte de acenar, de Joe Freeman. Meu marido acena para todas as pessoas. Ele atribui essa tendência à época que passou em uma pequena ilha na costa de Rhode Island. Lá, as únicas pessoas que não acenavam para vocês eram os turistas. E certamente você não queria ser confundido com um deles. Além disso, meu marido acha que o aceno é um ato de boa educação e que até mesmo a pessoa mais mal-humorada se sentirá melhor depois de receber um cumprimento sincero. Foi por isso que, quando mudamos de uma casa na mata para uma casa à beira da estrada principal, continuamos com o nosso costume de acenar todas as vezes que um carro conhecido passava por ali. Uma sensação de boa vizinhança exigia que agíssemos assim. Meu marido e eu nos revezamos diante da porta da nossa casa com nossa filha, enquanto ela aguarda o ônibus escolar. Ela está na 2ª série. Todos os dias, as mesmas pessoas passam de carro pela estrada a caminho do trabalho ou da escola. Há, por exemplo, um pequeno veículo rosa que chamamos de carro da Barbie. Uma van da década de 1970, coberta de uma massa cinza usada para remendar partes amassadas do chassi, a qual damos o nome de hipomóvel. Alguns motoristas dão um largo sorriso e acenam para nós como se fôssemos velhos amigos. Outros agem discretamente, movimentando levemente a cabeça. Se deixarmos de acenar, eles fingem estar arrumando os cabelos ou coçando a testa. Eu compreendo essa hesitação. Por ser diferente de meu marido, não me sinto disposta a acenar para qualquer pessoa. Certa vez, enquanto estávamos fazendo um de nossos passeios para conhecer a vizinhança, descobri uma estrada secundária interessante que servia de atalho até o lago. Tivemos de reduzir a velocidade consideravelmente para fazer uma curva acentuada. Logo depois da curva, tivemos a surpresa de avistar uma senhora idosa sentada em uma cadeira sobre um gramado do outro lado do lago. Quando passamos por aquela senhora, ela acenou para nós. Ficamos sabendo que ela se senta ali diariamente e acena para todos os carros que passam. Sempre achei que ela devia ser um pouco excêntrica ou solitária, mas isso é pura suposição, porque ela aparenta ser muito feliz. Às vezes receio que as pessoas também pensem que sou excêntrica se eu começar a acenar para todos os carros que passam por nossa casa. Afinal, permaneço muito mais tempo em casa que meu marido. Talvez você se surpreenda ao saber quantas pessoas passaram a acenar para nós. Alguns acompanham o gesto com um toque de buzina, o que nos deixa muito felizes. Nossos amigos da cidade que vêm nos visitar e descansam conosco na varanda também começaram a levantar automaticamente a mão para cumprimentar as pessoas dentro dos carros. Eu sempre digo a esses visitantes amigos que eles aprenderam a fina arte de acenar. Ontem fui ao correio. Na fila formada no saguão, um pouco à minha frente estava um homem para quem eu tenho acenado quase que diariamente nos últimos 4 anos. Ele ouviu minha filha pequena balbuciando e virou-se para trás. Como vão vocês? Puxa, como essa menina está crescendo depressa, ele disse sorrindo para minha filha. Claro que está. Preciso cuidar dela o tempo todo, repliquei. Eu sei. Ei, aquele novo terraço ficou ótimo. Obrigada, também gostamos muito. Tenha um bom dia, prazer em vê-la. Da mesma forma, até logo. O mais curioso de tudo é que nunca fomos apresentados um ao outro. Surpresa no parque, de Sarah Dubose. Como um poderoso imã, o sol quente e agradável da tarde já estava atraindo Sarah para fora de casa quando suas filhas de 8 e 10 anos se aproximaram fazendo-lhe um pedido. Por favor, mamãe, podemos ir ao parque? Claro, por que não? Respondeu Sarah com um sorriso que iluminou seu olhar.
Depois de prepararem alguns sanduíches, elas partiram. Os gigantescos carvalhos e as nogueiras do Oak Park formavam um ambiente perfeito, um lugar para brincar, meditar e refrigerar a alma. Em breve, Diane e Cherie estavam dizendo a Sarah onde parar, perto dos balanços e das barras para escalar. Sentada em um banco e observando as duas acrobatas, Sarah sentiu que aquele seria um dia especial, um dia de aventuras e descobertas. Pouco depois, um menino de cerca de 9 anos chegou e resolveu balançar e subir nas barras também. A princípio, houve aquela costumeira reação de "você brinca lá e eu brinco aqui". Mas depois de um certo tempo, os três começaram a revezar para dar impulsos no balanço e brincar de pega-pega. Sarah não conseguia ouvir a conversa deles, mas todos pareciam estar gostando daquele delicioso dia de verão. Satisfeita ao ver que as filhas estavam se divertindo com um novo amigo, Sarah pegou um livro e começou a ler. "Mamãe", chamou Diane, "você pode vir aqui?" Sarah deu um longo suspiro, colocou o livro na bolsa e dirigiu-se para a área coberta de areia onde as crianças brincavam. Cada criança segurava uma varinha comprida, e Diane apontou para uma mensagem escrita na areia com letras grandes. "Não ouço e não falo. Meu nome é Dan." Diane e Cherie haviam escrito seus nomes embaixo do de Dan. As meninas ficaram sérias quando Dan entregou sua varinha quebrada a Sarah. Tentando não exagerar na reação, Sarah pegou-a e escreveu a palavra "mãe" embaixo do nome das filhas. Um largo sorriso surgiu no rosto de Dan. Um sorriso que parecia vir do fundo do coração. Por alguns instantes, todos ficaram olhando para a areia. De repente, um pensamento veio à mente de Sarah. Acima dos 4 nomes, havia espaço suficiente para mais um. Sarah pegou novamente a varinha de Dan e escreveu a palavra Deus. Em seguida, apontou para o céu. Dan sorriu novamente, com os olhos brilhando. Ele fez um movimento afirmativo com a cabeça, apontou para o céu e para seu coração. Insatisfeito porque sua mensagem ainda não estava completa, Dan pegou a varinha e desenhou um grande círculo ao redor dos nomes e esticou o braço para tocar em cada pessoa. Foi uma cena linda. 4 pessoas, na verdade, 4 crianças, e todas dentro do círculo de um Deus de amor. Foi realmente um dia de aventuras e descobertas. Mas eu não tenho ninguém, de Susan e Alison. Era o Dia das Mães, um dia de comemoração, um dia de homenagem e um dia em que nossos filhos esquecem nossas falhas e nos dizem que somos maravilhosas. Um dia para homenagear as nossas mães. Deveria ter sido um dia alegre, mas para Jay e Heather, sentadas sozinhas no restaurante, foi um dia de tristes lembranças e de perdas. Já tendo entrado na casa dos 40 anos, eles haviam desistido de ter filhos. Naquele dia, Heather era quem mais sentia a perda que sua esterilidade representava. Observar uma jovem família na mesa ao lado dando presentes para a mãe não ajudou em nada. "Não é justo", ela murmurou enquanto remexia a comida. "Eles estão muito felizes porque têm alguém." Seu marido Jay tentou animá-la, mas também tinha uma sensação de perda. Ele atravessara um ano difícil em razão da morte da sua mãe. Seus sogros e seu pai haviam morrido tempos antes. Agora eles estavam sozinhos e sem filhos para consolá-los. Talvez não tenha sido boa ideia trazer Heather para almoçar fora, ele pensou. Deveríamos ter ficado em casa. Jay reencostou-se na cadeira e começou a olhar ao redor. Seus olhos pousaram em uma mesa no canto. 2 senhoras idosas saboreavam em silêncio uma salada. Uma delas fez o coração de Jane dar um salto. Os cabelos brancos e crespos emolduravam um rosto levemente achatado e um nariz longo e reto. Atônito, Jay achou que o perfil daquela senhora lembrava o de sua mãe. Em seguida, ele olhou para outra senhora, também idosa. "Heather", ele disse, "veja aquelas 2 senhoras comendo sozinhas. Elas têm mais ou menos a idade que nossas mães teriam se elas estivessem vivas. Será que elas têm filhos?" Heather olhou de relance para as 2 senhoras e ficou em silêncio por alguns instantes. "Elas parecem estar completamente sozinhas", disse Heather. "Eu gostaria de saber se..." De repente, o rosto de Heather iluminou-se. "Jay", ela disse, "vamos pagar o almoço delas? Mas não deixe que elas saibam. Será o nosso presente de Dia das Mães para elas." Entusiasmado pela mudança de humor da esposa, Jay chamou a garçonete e explicou que eles queriam pagar o almoço das 2 senhoras em homenagem ao Dia das Mães, sem que elas soubessem de quem partiu o presente. A garçonete concordou em colaborar com aquela surpresa. Jay e Heather aguardaram o que aconteceria a seguir. Quando as senhoras pediram a conta, foram informadas de que alguém já havia pago. Era um presente em homenagem ao Dia das Mães. Jay e Heather observaram de longe o ar de surpresa e satisfação que surgiu naqueles rostos enrugados. Mas elas insistiram, queriam saber quem havia pagado a conta. "Quem poderia ter feito isso?" elas perguntaram.
A pobre garçonete não conseguiu mais guardar segredo e apontou na direção de Jay e Heather. As duas senhoras dirigiram-se rapidamente à mesa deles. Agradecendo profundamente ao casal, as duas perguntaram se eles gostariam de se sentar à mesa com elas. Depois das apresentações e de contarem brevemente a história de cada um, iniciou-se uma grande amizade, que prosseguiu no decorrer do ano. Essa amizade se fortaleceu um ano depois, no Dia das Mães, quando Jay e Heather levaram suas novas mães para jantar fora e comemorar em família.